Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, nas ondas da nossa internet, para a nossa reflexão diária do Santo Evangelho, neste sábado, dia 27 de julho. 27 é o sábado da 16ª semana do Tempo Comum. Hoje é a antevéspera da missa de São Miguel. Amanhã, domingo, teremos missa às 8 e às 10. Às 15 horas teremos a adoração. E na segunda-feira, agora, depois de amanhã, missa de São Miguel Arcanjo. O evangelho de hoje é Mateus 13, 24 a 30. Mateus 13, 24 a 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhes perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez a figura do campo. Claro que na parábola, necessariamente o campo quer dizer campo. O trigo quer dizer trigo e o joio quer dizer joio. O que seria o campo, hein? O que seria esse campo? O campo é o nosso coração. Vamos dizer assim, é o nosso coração. E o reino dos céus, ele fala aqui, é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Quem é esse homem que semeia boa semente no seu campo? Quem é esse homem? Jesus, Deus. Ele semeia boa semente no seu campo, ou seja, no seu coração. Porém, também existe aqui o inimigo. Quem é o inimigo desse homem? O demônio, o diabo. Que faz o quê? Durante a noite, quando todos estão dormindo, ou seja, escondido assim pelas profundezas da escuridão, ele vai e joga o joio, que também cresce junto ao trigo. O trigo cresce e as espigas começam a se formar. Aparece também o joio. O que são as espigas? Os frutos, né? Os frutos bons. No meio dos frutos bons, também cresceu, e é interessante que joio não dá fruto, né? Joio é só joio. Parece um capim, vamos dizer assim, que tira o lugar da presença da semente, do fruto, do bom, da espiga. Quando os dois crescem, e começam a formar, os empregados foram procurar o dono e lhe disseram. E aí quem são esses empregados? Pode ser os judeus, o povo de Deus, podem ser os apóstolos, ou seja, as pessoas religiosas. Eles procuram o dono e diz: Senhor,
não semeaste boa semente no teu campo. De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. E aí, gente, os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, também aconteça de arrancar o trigo. Ou seja, olha o olhar de Deus aí. Deus sabe o tempo certo de separar o joio do trigo. Às vezes, arrancando um joio, a gente também arranca o trigo e a possibilidade de seus frutos. Pede a Deus que te mostre o momento certo para que se separe o joio do trigo na sua vida. Peça essa graça. Sabe? Não sejamos afoitos como esses empregados que querem arrancar o joio. Às vezes a gente tem que aprender a andar com uma pedra no sapato, incomodando a gente. Porque a hora de tirar o sapato não é aquela. E está entendendo o que é o evangelho de hoje? Se trata de tempo, se trata de maturação, se trata de um momento certo. E só o dono desse campo é capaz de saber a hora de cortar e separar o joio do trigo. Agora tem um detalhe aqui. Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Porém, o trigo, para onde ele vai? Para o celeiro dele. Para a eternidade. Porque o trigo, para virar massa de pão, ele precisa ser o quê? Triturado. Ele precisa ser preparado. Peçamos a Deus essa sabedoria, esse entendimento. Ou seja, essa ciência, esse conselho, essa fortaleza, essa piedade, esse temor de Deus. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Quantos minutos eu falei?